Hello, I am Patrícia, I am the English teacher. Na aula de hoje, nós vamos conversar sobre future, futuro. Pessoal, lembram que nós já conversamos um pouquinho a respeito de future e que existem três estruturas diferentes que nós podemos usar com o future, yes? Nós podemos usar o nosso famoso will, né? Nós podemos usar o going to and the present continuous. O que vai ser a diferença, pessoal? Muitos alunos perguntam assim, will é eu irei e going to é eu vou ir? Não, tá? A diferença em português não existe, tá? Qual é a diferença? Quando eu uso cada um. Lembra que nós conversamos? Will é mais para predictions, I think, I will. O going to eu uso muito para fazer planos, ou ainda para falar de sequências de fatos, sequências de ações, né? Estou aqui agora, depois eu vou almoçar, né? E o present continuous é mais usado para planos, ok? Então, qual é a estrutura? Só que, gente, independente de qual você for usar, você tem que gramaticalmente usar ele correto, tá? Então, o will, eu uso sempre o quê? O will mais um verbo. Então, por exemplo, he will travel tonight. Ele irá viajar hoje à noite. He will travel tonight. Como eu posso contrair o will? Do you remember? Lembram? Eu posso sempre usar o apóstrofo 2 L's. Então, he'll travel tonight. E eu uso o próprio will para fazer pergunta, lembram? Então, aqui, ó, vou fazer uma pergunta. Will he travel tonight? Yes? E na negative, para dizer que ele não irá, eu uso o will not, ou contraído que fica won't. He won't travel tonight, ok? Gente, outra coisa, e o going to? O going to é aquela estruturazinha um pouquinho mais longa, lembram? Que eu uso o quê? O to be mais o going to mais um verbo, né? Então, por exemplo, she is going to have lunch after the class. She's going to have lunch. É uma aproximação, né? Eu uso o quê? To be, going to e o verb, tá? Como eu tenho to be, ele é muito simples, né, gente? Porque eu uso o próprio to be para fazer pergunta. Então, is she going to have lunch? Aí vira uma pergunta, tá? E na negative, she isn't going to have lunch. Gente, tem uma curiosidade. Vocês já viram em música ou em filme que o pessoal fala bastante de gonna? Tá? Isso aqui é uma contração que existe muito mais falado do que I'm gonna visit you, I'm gonna do the homework. Isso existe muito mais falado do que escrito, tá? Mas é uma forma bem informal de usar o going to. E o present continuous, então? Para fazer planos, lembram? Eu uso o quê? O to be e um verbo com ing, tá? Então, por exemplo, they are having pizza tonight. Então, é um plano. O que eu uso? O to be e o verbo com ing. Como eu faço pergunta, gente? Tem to be. Toda vez que tem to be, o que eu faço? É só inverter.
Então, are they having pizza tonight? E the negative, na negativa, they aren't having pizza tonight. Good? Então aqui, pessoal, o que vocês vão fazer? Vocês vão fazer entrevistas, perguntar para os colegas a respeito do future. Yes? Então lembram que nós podemos sempre usar algumas expressões de tempo, como I'm sure I will. Eu tenho certeza que eu vou fazer alguma coisa. Maybe I will. Talvez. I definitely won't. Eu realmente não vou. Let's go to the party. Vamos na festa? No. I definitely won't. Então, eu realmente não vou. I probably will. Provavelmente eu vá, né? I don't think I will. Não acho que eu vou. Yes? So, do you think you will? Você acha que você irá? Yes? Move to another city in the next 5 years. Você acha que você irá mudar para uma nova cidade em 5 anos? Nos próximos 5 anos? Do you think you will travel abroad next year? Você acha que vai viajar ao exterior no próximo ano? Do you think you will go to the movies this week? Você acha que irá ao cinema essa semana? Do you think you will become famous in your life? Você irá se tornar famoso durante a sua vida? Make new friends this month. Você fará novos amigos esse mês? Do you think you will get up early tomorrow? Você acha que irá acordar cedo amanhã, levantar cedo amanhã? Throw a party in the next few days. Você vai dar uma festa nos próximos dias? Or, do you think you will write a book before you die? Você acha que irá escrever um livro antes de morrer? Então vocês vão, usando as expressões, entrevistar 3 different friends, 3 different family members, 3 different neighbors, vizinhos, yes? E escrever as respostas, ok? Agora, mais um trabalhinho. Imaginem que vocês são um futurist. Lembram do Gary Golden? Yes? E vocês vão ter que fazer previsões sobre as cidades. Como as cidades vão estar daqui a 20 anos. Yes? So imagine, yes? In 20 years, the year will be... Qual vai ser o ano daqui a 20 anos, né? Então, vocês vão pensar em 2 ou 3 possibilidades para cada tópico, tá? Então, por exemplo, gente, o que pode acontecer em 20 anos relacionado com as nossas houses, com as casas? Por exemplo, eu posso falar assim, there will be, I think, né? Eu acho, there will be more buildings, que haverão mais prédios daqui a 20 anos do que casas mesmo, né? Eu também acho que houses and apartments will be smaller, eles serão menores do que hoje, né? Então são algumas previsões. Será que isso vai acontecer? I don't know, yes? Mas algumas ideias. Então vocês podem pensar em algumas coisas. For houses, transportation, transporte, technology, global warming, aquecimento global, yes? Crime, os crimes, school, jobs, os trabalhos, né? Vocês vão escolher 3 tópicos, tá? E vão organizar as ideias de vocês para escrever parágrafos. E daí, gente, vocês vão fazer primeiro um rascunho e vão tentar
revisar antes de editar o seu trabalho final, tá? Então aqui eles colocaram um checklist para você checar se você fez tudo isso. Então, the ideas are organized in a logical way. As ideias estão organizadas de forma lógica. All my details are according to the topic. Todos os meus detalhes estão de acordo com o tópico, né? Com o tema. I used different types of sentences. Eu usei tipos diferentes de frases. Posso usar imperativo, simple tenses, negativa, interrogativa, tá? All the words are spelled correctly. Todas as palavras estão escritas corretamente. Subjects and verbs agree. Os sujeitos e os verbos estão tranquilos, estão concordando. Lembram dos S's, se o verbo está no passado, né? All my sentences start with capital letters. Todas as minhas frases começam com letras maiúsculas. Proper nouns are capitalized. Os nomes próprios estão com letras maiúsculas. Every sentence ends with the correct punctuation. Todas as frases terminam com a pontuação correta. E depois que vocês checarem tudo, vocês vão publicar o texto, que pode ser em vários tipos de formato, gente. Pode ser escrito, vocês podem fazer um gráfico, an infographic, vocês podem gravar um vídeo, fazer um cartaz, fazer numa forma de revista. Então existem várias maneiras, né? Ser um artigo que vocês podem usar, ok? E, gente, aqui nós temos simplesmente um finalzinho. Quando eu uso will, quando eu uso going to e quando eu uso present continuous. Good? Study a lot, have fun, and see you next time. Goodbye!